Meus amigos, enquanto nós estamos cantando essa canção aqui, vem algo muito perceptivo em minha mente, que nós cremos e vivemos isso. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo, e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e nós estamos cantando incomparável, totalmente desejável, como as pessoas estão olhando para nós, eles estão conseguindo enxergar e desejar o Cristo que habita em nós? Eles estão conseguindo ver um Cristo revelado nas nossas vidas? Qual o tamanho do desejo das pessoas que estão à sua volta de ouvir a voz de Deus através da sua vida? Qual é o tamanho do desejo que você tem gerado nas pessoas de beber de uma água que jorra de dentro de você? Essa noite nós vamos tratar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho sobre a identidade que Cristo deu para cada um de nós. Amém? Vocês podem aplaudir a Jesus aí? Ai, quase derrubei. Vocês estão felizes? Só dois. Vocês estão felizes? Nossa! Que chuvinha boa! Vamos tomar banho de chuva. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, algo que Jesus tocou no meu coração, para a gente falar sobre identidade. Amém? Eu vou ler primeiro o texto base que me trouxe ao entendimento do que falar essa noite aqui. Vocês não precisam abrir a Bíblia de vocês agora. Eu só peço que vocês prestem muito a atenção. Foquem os olhos aqui. Eu sei que a igreja está um pouquinho diferente. Eu sei que esse barulhinho da chuva está te lembrando a soneca da tarde. Eu sei também que um olhando para o outro, essa movimentação causa um pouquinho de distração. Mas eu te peço que você preste muita atenção no que será falado essa noite, porque transformou meu coração e transformou a forma com que eu comecei a me olhar no espelho. Amém? Em Mateus 16, do 13 ao 19. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, o que permitir na terra será permitido no céu. Amém? O tema dessa mensagem eu ia colocar quem é você, mas eu achei muito pouco poemeiro isso. Poemeiro tem umas vibes meio estranhas com o tema de mensagem. Então o tema dessa mensagem é espelho, espelho meu. Gostaram? Quando você olha para o espelho, quem você tem enxergado?
Quem é você? A pergunta que eu vou fazer, talvez diversas vezes essa noite, com o intuito de mexer com o seu coração e olhar para dentro de si mesmo, é: quem é você? Quem é você quando você está sozinho, no seu quarto? Quem é você quando as pessoas olham para a sua vida e qual é a revelação que elas enxergam? Jesus, quando ele perguntou para todos os discípulos ali, que ali estavam, quem o povo diz que eu sou? Foi revelado que a ótica do povo era uma mera ótica da terra, humana. Mas teve um discípulo que sentava na mesa de Jesus, que teve uma revelação que veio diretamente do trono de Deus, revelando que Ele era o Cristo, Ele era o Messias. Quando nós estamos sentados nas mesas, tendo nosso tempo de mesa, nosso momento de comunhão com os nossos irmãos, no nosso GC, nós conseguimos buscar a revelação dos céus sobre aquela pessoa, ou a gente sai julgando todo mundo e tendo uma mera revelação carnal de quem é alguém que está na nossa frente? Sabe, eu olho para o Hiro e eu falo para ele: mano, você é um cara da hora e tal, mas você é vacilão nisso. Mas espera aí, quem foi que me revelou isso? Aonde essa conversa vai levar? Eu estou auxiliando o Hiro a chegar mais próximo de Jesus, a cumprir o propósito dele? Essa opinião é uma opinião da minha carne, do que os meus olhos podem ver? Ou é uma opinião que eu fui buscar diretamente do trono de Deus para revelar quem Ele é? E você? O que tem te entregado a identidade que você tem carregado? O seu cargo na empresa? O carro que você está andando? Ah, não, você virou mãe. Agora você é mãe. Ah, você casou. Certo. Você é do ministério de louvor. Você é um levita que levita. Eu nunca vi levita levitar. Porque tem uns que são pesadinhos também, né? Eles pegaram. O que tem definido que você é? O ambiente que você está? As pessoas que estão te cercando? Quem você tem ouvido? Qual a revelação que você tem buscado quando você olha no espelho e fala assim: cara, isso me move, porque eu sou isso? Ou não? Ou alguma crise de identidade que você está vivendo agora, por conta de um erro que você cometeu. Você caiu em pecado, meu Deus do céu. Isso define quem você é? Você acha que a sua vida foi um acidente do Big Bang? Eu já preguei sobre isso, hein? Quando eu era ateu. Você acha que você é um acidente, então, um acaso da vida? Uma evolução dos macacos? Você acha que você não foi criado para um propósito? Que tudo aquilo que você viveu até hoje é um mero acaso? Eu oro para que Jesus toque o seu coração hoje e você entenda que você é único e foi criado para uma identidade que Ele tem para você. João, eu sou bem resolvido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pregue essa mensagem para mais pessoas então, porque tem muitas pessoas que estão com fome e sede de Deus e estão buscando em várias outras coisas no mundo
a revelação de quem Cristo é na vida delas. E se você é bem resolvido com a sua identidade, e eu vou te falar como que a gente detecta isso. Seu coração está se aproximando de Deus, através da identidade que você acha que você tem? Seu coração está conseguindo se aproximar de uma igreja local? Você está conseguindo ser corpo? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem tanto vídeo que viraliza hoje, com pessoas falando muito claramente, muito bonito, que soam até com afago para o nosso coração, dizendo que eu sou a igreja. Eu não preciso pertencer a uma igreja. Eu sou a igreja. Em nome de Jesus, não ouça essa heresia. Nós somos a igreja. Isso é um plural. Se você está dando um rolê por aí e tal, você é um membro que está fora do corpo. Você precisa estar ligado para fazer sentido a unidade, a pessoalidade, a identidade que Deus colocou sobre a sua vida. Para poder fazer sentido essa palavra de 2 ou mais nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós só conseguimos viver essa parada do 2 ou mais quando a gente entende quem a gente é. Sabe por quê? Porque daqui um pouco eu fico jovenzinho, eu estou tentando ficar mais tiozão. Quantos aqui curtiram o meu look? É? Nossa, foi um desabafo pra galera, todo mundo queria rir, mano. Olha só, estou me sentindo um pastor de verdade hoje. E eu esqueci o que eu estava falando. Tá, daqui um pouco eu começo a me vestir igual os influeiros. Eu tentei, não deu certo. Fui numa loja aí experimentar uma calça esses dias, aquelas mais largas assim, tá ligado? Eu me senti um astronauta fora da lua, velho. Horrível, não deu certo. Voltei a ser tiozão. Aí eu começo a me vestir como eles, eu começo a me movimentar como eles, e eu começo a achar que aquilo é a minha identidade. E eu começo a falar como eles, eu me balanço como eles. Eu choro pra caramba. Eu gosto de chapar. Eu me torno um influeiro. E eu acho que aquilo define a minha identidade de quem eu sou. Porque o senso de pertencimento que está em nós fala muito alto. Então eu preciso me parecer com o hype, com a galera que eu estou andando. Porque senão eu não pertenço. Isso até um certo limite é saudável. Mas isso não define quem você é para Deus. Você entra no ministério de louvor. Eu por 8 anos, eu fui líder do louvor dessa casa. Cara, 8 anos não é 8 meses, não é 8 dias, são 8 anos. E eu confesso que por 8 anos liderando, aquilo começou a formar dentro de mim uma certa identidade. Algo que talvez estava apontando para o meu propósito de vida. E eu acreditava nisso, de verdade. E eu gastava os meus recursos, a gente aprende que a gente é o maior semeador do nosso ministério, que Deus tem na nossa vida, né? Então, se você Deus tem te chamado para ser um mestre, compre as melhores bíblias, faça os melhores cursos teológicos, invista no seu ministério. Deus tem chamado você para ser um ministro de louvor, tocar guitarra, invista no seu ministério, compra a melhor guitarra, faça isso. Mas aquilo começou a formar uma identidade que eu achava que eu tinha. E daí do nada eu fui demitido. Tô brincando, não fui demitido não. Jesus pediu para eu sair fora. Acabou o seu tempo. 8 anos, já deu. Glória a Deus, passo o bastão,
chegou a hora de viver algo novo. Mas e aí? E a minha identidade, que foi formada nesses 8 anos, eu achei que isso era para a vida toda. Até porque eu achava que era bom. Depois eu descobri que não era tão bom assim. Eu confesso que por alguns meses ou semanas, eu não sei porque demorou tanto, mas foi tão rápido. Eu comecei a ficar em dúvida de quem eu era. Porque eu estava tão acostumado a tratar os assuntos que batiam na minha porta, a respeito do núcleo que a gente estava vivendo, a respeito do ministério que a gente estava vivendo, que para mim se tornou algo natural, como estilo de vida, falar do que a gente falava. Pregar o que a gente pregava, tratar o que a gente tratava. Só que num dos momentos mais difíceis que eu tive de crise interior, de ficar pensando quem sou eu, o que eu vou fazer, eu me lembrei da última reunião que a gente teve, a reunião da demissão, na reunião onde eu fui me despedir do pessoal do louvor. O pastor Japa estava lá e ele pediu para cada um, se quisesse compartilhar algo que impactou nesse tempo de serviço nosso, que falasse. O que um líder de louvor esperaria ouvir ali? Cara, o João me instigou a estudar mais o meu instrumento. Poxa, eu investi no meu ministério, eu aprendi mais música, eu comecei a queimar mais pelo ministério, cara, eu comecei a chegar no horário, cara, no ensaio. Isso nunca aconteceu. Eu ia citar um nome aqui, mas deixa quieto. Cara, quando eles começaram a falar, o primeiro cara que falou, ele falou assim: cara, eu quero agradecer o João, porque hoje eu tive um filhinho, e o desejo de ser pai veio através da vida dele. Aí o outro brother falou assim: cara, hoje eu sou casado, eu me espelho na casa de vocês. Quem está com medo é porque está com medo do inferno. Aí o outro vai e fala assim: cara, eu me espelho na questão que, cara, eu cresci na empresa porque eu vi as tuas atitudes e tal. Começando a falar de vida comum e nada sobre ministério, sobre vida ordinária. E daí eu comecei a lembrar dessa reunião no momento que eu estava mais mexido psicologicamente. E eu comecei a entender que não era um ministério que estava falando alto sobre a minha vida, e sim como eu e a minha esposa e os meus filhinhos estávamos vivendo a nossa vida. Então, se você acha que você precisa de um cargo na igreja para revelar quem Cristo é, sinto em te dizer, você já está revelando de alguma forma, ou de um jeito legal, ou de um jeito não tão legal. Sabe essa pergunta de quem é você? Talvez não literalmente as pessoas não estão olhando para você e falando: Claudião, quem é você? Mas elas estão olhando para você e analisando quem você é e qual é a pregação que está ficando. Você está mais preocupado com as notas e os tons que estão acertando? Com a execução de um bom trabalho? Ou você está revelando Cristo em uma vida ordinária, onde as pessoas elas podem viver comumente, mas revelando o amor do Pai? Você vai além de um serviço ministerial. A sua criação, ela pode fazer com que você sirva em um ministério, sim, que você se torne um pastor, que você tenha um chamado para missionário, para evangelista, para ministro de louvor, para seja lá o que for, para deputado, para presidente,
cada um tem o seu chamado, mas cada um tem o seu chamado. Porém, pode ser que o seu chamado seja um período, assim como foi o meu. João, mas aí você está falando só coisa bonitinha, eu tenho problema na identidade porque eu fui ferido na minha família. Eu fui machucado pelos meus pais, eu fui abusado, Isso não define quem você é. João, mas eu era de uma outra igreja e, poxa vida, cara, eu odeio crente. Dependendo do crente, a gente também. Isso não define quem você é. Existem homens de Deus, os nossos patriarcas na fé, aqueles que fundamentaram, eles também tiveram crise de identidade. Eles também tiveram dificuldade em entender quem eles eram em alguns momentos. E está tudo bem a gente sentir assim. Está tudo bem às vezes a gente se sentir um pouquinho perdido. A gente tentar encontrar quem a gente é. O problema é quando a gente começa a querer ser quem Deus não quer que a gente seja. Momentos da nossa vida, estações da nossa vida também tendem a direcionar o nosso coração, a dizer quem a gente é. Eu lembro que na pandemia, quando começou a pandemia, eu já falei aqui, eu lembro que eu fiquei com o coração muito mexido, muito turbulento, comecei a ter crise de ansiedade, sensação horrível. Só que antes da pandemia eu pregava que a minha vida era de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, GG, Jesus. E daí, meus amigos, entrou a pandemia, movimento da empresa baixa mais de 65%, 70%, os custos fixos mantêm, e o desespero chegou. Aí um dia eu estava sentado em casa, no sofá, com o olhar perdido, parecia um cachorro molhado, abandonado na rua. E homem consegue ser dramático, né, cara? Né, Hiro? Né, Lucão? A minha esposa para na porta do quarto, olha para a sala e fala assim: você está bem? Daí eu olho para ela: como é que eu vou estar bem? Olha o que está acontecendo, cara. Pô, tem um monte de gente que trabalha com a gente, cara, que depende daquilo ali. A gente depende daquilo ali, cara. E aí? Daí ela olhou para mim e falou assim: pois é. Você prega para todo mundo que a sua vida é de Jesus, que o nosso negócio é de Jesus, que a nossa dependência é dele, e quando acontece uma coisa assim, você fica com medo? Você fica desesperado? Você já perguntou para Jesus se ele está desesperado? Porque se é dele, quem tem que se desesperar é ele, não você. Para quem não sabe, a minha esposa é essa que deu a queridinha, que deu a palavra de oferta aqui. Às vezes ela pega pesado. Ela estava querida hoje. Cara, na hora foi como um sopro no meu coração. E que me devolveu uma esperança, falando: cara, é verdade, não é a minha, esse papel não é meu. Eu não tenho que me preocupar. Eu não estava conseguindo desfrutar a minha casa, eu não estava conseguindo desfrutar a minha esposa, eu não estava conseguindo desfrutar o meu filho. Na época eu não tinha a Serena ainda. Qual é a circunstância na sua vida que você está vivendo hoje, que está definindo como você reage, como você anda, como você fala, como você pensa? O que tem acontecido com você que está sendo maior do que a opinião de Deus sobre a sua vida, do que a esperança nele?
João, eu tenho vícios, eu sou viciadão. Amém, meu irmão, você é maior que isso. O problema é que a gente passa muito tempo dando ênfase para as nossas quedas, para as nossas aflições, e gasta pouco tempo pensando em quem que Deus projetou para a gente ser. E quando a gente consegue converter esse tempo que a gente gasta falando e pensando nos problemas da nossa vida, a gente começa a gastar tempo pensando em por que Deus me criou? Quem eu sou? Espelho, espelho meu. Você poderia dizer quem sou eu? Ué, nós não somos a imagem e a semelhança de Cristo? Por que a circunstância da sua vida tem ditado quem você é e as suas reações? Vocês querem um exemplo? João Batista, todo mundo conhece? Não, ninguém conhece. João Batista foi um cara que ele foi prometido que viria antes do Messias a fim de anunciar a vinda do Messias, amém? Comia grilo, comia umas paradas diferentes no deserto, usava umas roupas meio contemporâneas, o cara era diferente. Quero ler para vocês aqui o que aconteceu com João Batista. Em Mateus 11, do 2 ao 11, fala assim: João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Aí Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Preste atenção nessa parte, em nome de Jesus. Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Jesus tinha todas as armas na mão para sentar a folha em João Batista. Eu fico imaginando, porque se Jesus começa a falar para a galera que ele estava falando ali, ele começa a falar sobre João Batista, eu imagino o seguinte: em Lucas fala que foram 2 mensageiros, que chegaram aonde Jesus estava, e perguntaram para Jesus se ele era o Messias mesmo. Só que eu acho que esses caras, eles não eram tão bem educados de chegar em Jesus e falar assim: João Batista enviou nós, se é o Messias. Eu acho que esses caras chegaram tocando terror, falando assim: ô Jesus, sabe o João Batista lá, o teu brother, o profeta de Deus que falou que você é o Messias? Mandou perguntar se é o Messias mesmo. Eu imagino que foi assim, porque para Jesus ter começado a falar sobre João Batista, eu acredito que aquele pessoal estava no mesmo contexto que Jesus, amém? Qual que seria a nossa reação adâmica? Pô, tá tirando, cara? João Batista tá duvidando quem eu sou? Ô louco, ele já não tem todas as comprovações? Aí o que Jesus poderia ter feito na nossa
carnalidade. Eu acho que eu acabei de inventar uma palavra. Carnalidade. João Batista, vocês vão errar igual João Batista errou? Vocês precisam de mais provas do que eu já estou dando? Vocês precisam do que mais? Porque João Batista já se perdeu. A nossa carnalidade cairia por esse lado.